Imagine viver em um lugar tão frio que a própria pele humana congelaria em minutos. Um lugar onde ventos ultrapassam 200 km por hora, onde o oceano vira gelo e onde sobreviver parece impossível. Agora, imagine criar filhotes nesse ambiente, porque é exatamente isso que os pinguins fazem. E o mais impressionante é que eles não apenas sobrevivem, eles dominam um dos lugares mais mortais do planeta. Nos próximos minutos você vai descobrir os segredos inacreditáveis dos pinguins. Como conseguem enfrentar temperaturas absurdas, como protegem seus filhotes do congelamento, como sobrevivem meses sem comida. E por que cientistas consideram esses animais verdadeiras máquinas de resistência da natureza? Mas existe um detalhe chocante que quase ninguém conhece. Muitos pinguins morrem congelados antes mesmo de chegar à fase adulta. E quando uma tempestade começa, até uma colônia inteira pode desaparecer. Então fique até o final, porque você vai entrar agora no mundo congelado dos animais mais resistentes da Terra. O continente antártico parece outro planeta. Não existem árvores, não existem cidades, quase não existe vida. Somente gelo, silêncio, vento e frio extremo. Em algumas regiões da Antártida, a sensação térmica pode ultrapassar menos 60 graus. Para um ser humano comum, poucos minutos sem proteção seriam fatais. Mesmo assim, milhões de pinguins vivem ali. E o mais incrível, eles escolheram esse ambiente. Enquanto muitos animais fogem do frio, os pinguins dependem dele para sobreviver. Porque nesse mundo congelado, poucos predadores conseguem resistir. E isso transformou os pinguins em especialistas do gelo. Mas sobreviver ali exige adaptações absurdas. O corpo dos pinguins foi praticamente construído para enfrentar o frio extremo. Debaixo das penas existe uma camada grossa de gordura que funciona como isolamento térmico. As penas também são extremamente especiais. São pequenas, densas e impermeáveis. Isso impede que a água congelante toque diretamente a pele. Enquanto um ser humano perderia calor rapidamente dentro da água gelada, os pinguins conseguem nadar por horas. E existe outro detalhe impressionante. Eles possuem um sistema circulatório adaptado para conservar calor. O sangue quente que sai do coração transfere temperatura para o sangue frio que retorna das extremidades do corpo. Ou seja, eles reaproveitam o próprio calor. É uma tecnologia natural perfeita, mas sobreviver ao frio é apenas parte da batalha, porque a Antártida também é um lugar de fome. Durante certas épocas do ano, o alimento desaparece por enormes períodos. E isso força os pinguins a caminharem quilômetros em busca de comida. Algumas espécies mergulham profundamente no oceano atrás de peixes, krios e lulas. E quando digo profundamente, é profundamente mesmo. O pinguim imperador consegue mergulhar mais de 500 metros. Isso é mais fundo que muitos submarinos recreativos. E ele consegue ficar mais de 20 minutos sem respirar. Enquanto nadam, parecem verdadeiros torpedos vivos. Os corpos são hidrodinâmicos. As asas viraram nadadeiras perfeitas. E dentro da água, eles se transformam completamente. Na terra parecem desajeitados. No oceano parecem máquinas. Mas existe um momento ainda mais impressionante na vida deles: a época de reprodução. É nesse período que os pinguins enfrentam o verdadeiro inferno congelado. Todos os anos, milhares de pinguins imperadores iniciam uma jornada gigantesca sobre o gelo. Eles caminham quilômetros até alcançar áreas seguras para a reprodução. E ali começa uma das histórias mais inacreditáveis da natureza. A fêmea coloca apenas um ovo, um único ovo. E esse ovo representa tudo. Se ele congelar, o filhote morre. Se cair no gelo, morre em poucos minutos. Então começa uma missão extremamente delicada. A fêmea entrega o ovo ao macho, e esse momento é perigosíssimo, porque o ovo não pode tocar o chão gelado. Os machos então equilibram cuidadosamente o ovo sobre os pés e o cobrem com uma dobra quente da pele. E agora vem a parte absurda. Durante cerca de 2 meses, muitos machos não comem absolutamente nada. Eles permanecem praticamente imóveis enfrentando tempestades congelantes, apenas protegendo o ovo. Enquanto isso, as fêmeas viajam enormes distâncias até o mar em busca de alimento. É uma corrida contra o tempo, porque se demorarem demais, o filhote pode morrer de fome. Mas os pinguins desenvolveram uma estratégia genial para sobreviver às tempestades. Eles formam grupos extremamente compactos, chamados huddles. Milhares de pinguins se juntam formando uma massa viva de calor. Os que ficam nas bordas enfrentam o vento congelante primeiro. Depois, lentamente, eles trocam de posição com os do centro. Assim, todos sobrevivem.
é cooperação pura, uma estratégia coletiva que reduz drasticamente a perda de calor. Sem isso, muitos morreriam congelados. E quando finalmente os ovos começam a chocar, o ambiente se transforma. Pequenos filhotes surgem cobertos por uma penugem cinza frágil. Eles ainda não possuem proteção contra o frio intenso. Dependem completamente dos pais. Os adultos precisam alimentar os filhotes constantemente e fazem isso regurgitando comida diretamente para eles. Mas a vida dos filhotes é extremamente perigosa. Tempestades podem separar famílias. Predadores observam cada movimento e o frio continua mortal. Mesmo assim, os filhotes crescem rapidamente. Eles começam a formar grupos chamados creches. Enquanto os adultos procuram comida, os jovens permanecem juntos para aumentar a proteção. É incrível perceber como praticamente tudo na vida dos pinguins depende do coletivo. Sozinho, um pinguim teria muito mais dificuldade, mas juntos, eles conseguem enfrentar o impossível. E talvez seja exatamente isso que torna esses animais tão fascinantes. Eles são resistentes, organizados, adaptáveis e incrivelmente determinados. Mas a vida na Antártida está mudando. O aquecimento global começou a alterar drasticamente o habitat dos pinguins. O gelo marinho está diminuindo em algumas regiões, e isso afeta diretamente a alimentação e reprodução. Sem gelo suficiente, muitas colônias ficam vulneráveis. Filhotes podem cair na água cedo demais. Rotas migratórias mudam. Alimento se torna mais escasso. Cientistas já observaram colônias inteiras desaparecendo. E isso preocupa o mundo inteiro, porque os pinguins não são apenas animais carismáticos. Eles ajudam a mostrar o equilíbrio do planeta. Quando os pinguins sofrem, a natureza está enviando um aviso. Mesmo assim, eles continuam lutando, continuam caminhando sobre o gelo, continuam protegendo seus filhotes, continuam mergulhando em oceanos congelantes e continuam sobrevivendo em um lugar onde quase nenhuma criatura conseguiria viver. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem admiração por eles, porque os pinguins representam algo poderoso: persistência, união, resistência, a capacidade de continuar mesmo quando tudo parece impossível. E no silêncio congelado da Antártida, enquanto ventos violentos atravessam o continente branco, milhares deles continuam ali, firmes, resistindo ao gelo mortal. Se você chegou até aqui, comenta agora: Sobreviventes do Gelo. E se inscreve no canal porque o próximo documentário vai mostrar como as orcas conseguem caçar tubarões gigantes em grupo. E acredite, o oceano é ainda mais assustador que o gelo.